Bom dia, corredores e corredoras! Conforme prometido, hoje é dia de review, né? Hoje é dia de review de tênis. Eu tô aqui com o meu tênis xodó, tá? E tô com outro xodó aqui para fazer review para vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Marquinhos, sou proprietário da Run Training Store, uma loja especializada em corrida desde 2018, ativa no mercado, onde você pode comprar produtos pronta entrega, né? Ou também fazer a sua encomenda, né, a um preço bem mais barato, tá bom? Estilo dropshipping, tá? Você compra produtos de fora do Brasil e nós trazemos para você. Bom, é assim, nós compramos para você e nós trazemos, melhor dizendo. Tá? E hoje é o dia do review do Kyodan Plaid 1.5, tá? E a diferença pro 2.0. Mudou, Marquinhos? Mudou bastante. Então fica aí com a gente para você saber um pouquinho mais sobre o que mudou nesses dois modelos aqui, nessas duas edições desse modelo aqui, que é excelente da Kyodan. Se liga aí. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Olha pra minha cara não. No, I won't. Bom, vamos lá, vamos ser bem específico aí no review, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do card, tá bom? Vou colocar aqui o review do 1.5 completo, quem quiser dar uma olhada lá no review. Esse tênis aqui já tá bem rodado, já fiz até prova com ele, tá? Já foi o meu melhor tênis, tá bom? De corrida, tá? Hoje não é mais, tá bom? Mas é um senhor tênis. É um senhor tênis. Um dos melhores tênis que tem no mercado, com toda certeza, é o Plaid 1.5. Então dá uma olhadinha lá no review do 1.5, né? A Kyodan tá vindo pro Brasil através de um... Não é um representante oficial, tá? Mas ele está autorizado pela marca a comercializar a marca, tá bom? Então ele ia distribuir a marca. Eu entrei em contato com a Kyodan e eles mesmos falaram isso para mim. Assim, olha, não tem exclusividade, mas é um revendedor aí que tem autorização nossa para comercializar a marca. Então, sim, ele tem direitos oficiais para comercializar a marca, né? Teve um canal lá atrás, lá, que é o Viva Mais Vida, né, que disse que era revendedor oficial, né, que tinha prioridade, tal, não sei o que. Mentira, não, nunca teve, tá bom? Essa é a verdade, tá? E agora que o Dan Brasil tem, tá bom? Através de um rapaz que é lá de São Paulo, se eu não me engano, interior de São Paulo, e ele tá trazendo a marca e tentando comercializar a marca. Então não é nenhum grande empresário, não é nenhuma grande rede que está vindo, tá bom? Vamos ver como que vai ser essa distribuição aí, tá? Bom, falado isso, melhores tênis que tem no mercado, com certeza um dos mais duráveis. Vamos lá falar um pouquinho sobre o Plaid 1, tá? O Plaid 1, né, aqui, tá? Ele estava pesando 215 gramas, tá bom? Tem uma diferença de um lado do par para o outro, 215 gramas, tá? Ele tem 37 por 30, ou seja, 7 milímetros de drop, tá? 37 por 30. Enquanto o Plaid 2, tá? Ele tá pesando 217 gramas, tá? E ele tem 37,5 por 30. Ou seja, ganhou meio centímetro de stake height, tá? Ganhou meio centímetro de altura, tá bom? Tá? E automaticamente ganhou meio centímetro no drop, também porque manteve, tá, a altura da parte da frente, tá bom? Manteve 30 na parte da frente, tá? Você vai ver que até parece que ia ser mais alto, mas não é, tá? Agora, a parte de trás é quase imperceptível, né, gente? A parte de trás recebeu um pouquinho mais de entressola, tá? O motivo é esse porque tá aí praticamente algumas graminhas mais pesado. Mas vamos falar sobre as diferenças fora o drop e fora o stake height aí, tá bom? Dele, tá? Enquanto aqui no Plaid 1, tá bom? A gente tinha um cabedal, né, no 1.5, desculpa, que lá do 1, né, já era bem aberto, tinha
tinha uns buracos maiores no cabedal. Esse é uma trama um pouquinho mais fechada, né? Material único, estilo sock fit, tá? Só que um pouquinho mais fechadinha, né? Para dar mais integridade ao tênis, ao cabedal, e fica mais durável também. Apesar que o outro era muito ventilado, mas era um material mais grosseiro, do 1.0, tá bom? Enquanto esse daqui é um material um pouquinho mais fininho, mais respirável, tá? E mais bem trabalhado. Essa é a verdade, tá? É um primor, esse cabedal aqui é um primor. Não incomoda o pé, tá? É de estilo sock fit, conforme eu disse, né? Então, assim, ele abraça bem o pé, é um estilo meia, né? Esse cadarço aqui tá só de enfeite, é só para você apertar um pouquinho aqui, tá bom? Então esse é o cabedal dele, tá? Enquanto no 2, tá bom? No 2.0, olha como que tá. Ele tá mais bem acabado, onde seria biqueira, ele não tem biqueira, mas ele voltou a ficar mais aberto. Menos aberto que era no 1.0, tá bom? Tá? Mas mais aberto, justamente para dar mais respirabilidade, tá? E aí eu vou falar uma coisa bem legal desse cabedal que pouca gente vai falar nos reviews aí, principalmente quem faz a corrida na quadra do condomínio em 1 minuto e já quer fazer review do tênis, não vai se tocar em algumas diferenças, tá? Aqui no cabedal você tinha, né, uma logo que vinha aqui fusionada aqui, desde a laser, na verdade, na entressola, e passava para o cabedal. Mas ela não interferia em nada na minha habilidade do cabedal. Por quê? Porque era a laser. Então não é material fusionado, tá? Essa é a verdade, não é material fusionado. E aí eu vou falar para vocês a diferença no cabedal, fora esses furinhos aqui que deixam muito mais respirável o tênis. Essa logo aqui e essa material rosa que você está vendo é material fusionado. É um plásticozinho maleável, mas é um plástico, tá? É um plástico. Tudo isso daqui é um material fusionado. Marco, o que é a diferença que dá de um para o outro? Bom, onde você tem material fusionado, ele fica um pouco mais durinho. Talvez vocês não consigam perceber na câmera. Mas se eu passar a mão aqui, ele vai ficar mais duro. Quando eu encaixo o pé dentro do tênis, ele não cede. Por que ele não cede? Porque é um plástico. Tá vendo aqui, ó? É um plástico, ó. Tudo isso daqui é um plástico. E essa logo também. Dentro dela tem um material plastificado, transparente. Por quê? Isso daqui deixa respirar, mas não deixa expandir o material do knit. Que tudo isso daqui é um knit. Assim como era no Ply 1, tá? Ó, então isso daqui não deixa expandir para as laterais. Então assim, o que eu digo da forma já dele? Ele vai deixar uma forma muito mais centrada, não vai expandir tanto que nem no Ply 1. O Ply 1 ele expandia um pouquinho depois, tá bom? Ele esticava, ele é bem maleável esse material aqui e bem elástico. Você nota até pela onde seria a lingueta, entendeu? Ó. Então assim, o que acontece? Ele expandiu um pouco mais no peito do pé, tá? E não incomodava. Esse daqui, ele vai ter a sensação de mais estreito, tá? E aí eu vou chegar e falar para você uma segunda parte depois no solado dessa questão de sensação de ser mais estreito. A sensação de mais estreito na parte de cima não tem a ver com a diminuição da parte de baixo. Tem a ver com esse material fusionado, tá bom? Que não deixa expandir, tá? Com o uso, tá bom? Isso quer dizer o quê? Vai encaixar melhor seu pé. Mas se você tiver um pé largo, você pode estranhar um pouco, tá bom? E a mesma coisa esse material fusionado aqui, não é a laser, é material fusionado plástico também, assim como essas rosas, na vertical, tá de propósito aqui na vertical, justamente, tá? Para ajudar a segurar esse knit elástico, tá bom? E dar uma maior estabilidade, uma maior clipagem, tanto no calcanhar, tá? Quanto também aqui. A mesma coisa esse puxador que vem aqui, que é refletivo, tá bom? Pouca gente vai falar isso, tá? Nesses reviews, mas aqui tem um material refletivo de fora a fora. É um puxador, que para esse caso, que é um sock fit, né? É um estilo meia, tá?
vem a calhar ter esse puxador aqui, com toda certeza, tá bom? Melhorou o cabedal? Melhorou muito. O cabedal tá elástico na onde seria a lingueta, bem respirável, com as tramas bem abertas aqui no meio, tá? E também na parte da frente, na parte do peito do pé, que é onde você quer que respira realmente durante, principalmente, suas provas mais longas, 42, 21 quilômetros, tá? É isso que você quer. Tem um material refletivo aqui nos passadores. Esse material que eu já vou falar sobre os passadores, mas esse material aqui é refletivo, tá? Esse material aqui também é refletivo, tá? Ele reflete pouco, mas ele reflete, tá bom? Aqui reflete, eu achei que reflete mais à noite, tá? Mas essa parte da frente principalmente reflete. A logo não reflete. Que aí, depois nos pontos negativos eu vou falar sobre isso, tá bom? Bom, parte do clipe de contraforte, tá? Parte do clipe de contraforte. Continua com aquela espuminha. Aqui, ó. Vamos ver se coloca aqui. Tá vendo? Uma espuminha, tá? E aqui bem em volta, como se fosse o Alpha Fly, também tem isso, tá? Aqui também tinha essa espuminha. O que acontece? Esse material abaixo da espuma tá melhor, tá mais aveludado. E a mesma coisa esse material aqui, ó, preto. Ele era macio? Era, mas o toque dele era um pouquinho mais grosseiro. Enquanto esse daqui, tá? É um toque mais aveludado. Então o toque melhorou, tá? O acabamento melhorou. Tá bom? O acabamento melhorou. E aí é o que eu tenho para dizer para vocês sobre o tênis, tá? Melhorou no acabamento interno e melhorou também esse knit internamente. Tá mais gostoso. Eu arrisco a dizer para você, se você tem um pé mais magrinho, sem meia, você não vai sentir nenhum desconforto. Tá? Ao contrário do outro do 1.5, tá bom? Essa é a diferença do acabamento interno do cabedal. Tá? Passador, né? Passador você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passadores. Não tem nenhum passador extra, tá? Enquanto aqui você tinha também duplos, né, passadores, é a mesma coisa, eu estou contando, mas tem duplos passadores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 passadores, tá? Sem nenhum passador extra, tá bom? Não mudou nada, tá? E os passadores também não mudou nada. A única coisa é que aqui no meio tem aqui uma logozinha, tá? Uma logo aqui, escrito aqui em Made in China, tá bom? Bom, tá escrito Plaid aqui, 2.0 e tal. Então, é isso que eu tenho para dizer sobre o cabedal. Melhorou, a clipagem tá melhor, né, o acabamento interno tá melhor. A única coisa também, a parte de dentro, falar para vocês, a lingueta, ó, a palmilha não sai, ela é colada, assim como no Plaid 1.5, tá? E no 1.0 também, eles insistem com colar, né? Eu acho que deveria tirar para poder lavar, alguma coisa assim, tá bom? Bom, a parte da entressola. Aí nós vamos falar aqui qual que é a diferença, tá? Vamos embora. Bom, entressola, tá? A entressola do Plaid 1.0 e 1.5, tá? Ela era em TPE, expandido, tá? Que eu vou falar uma coisa para você, competia com o Pebax de fora a fora, tá? De fora a fora, competia muito bem com o Pebax, tamanha qualidade do que eles fizeram essa entressola aqui. Tá meio sujinho, até sujei um pouco a mão aqui, mas tá com mais de 400 quilômetros e tá novo. Novo. Não era uma espuma extremamente rígida e nem muito molona. Era instável? Era, mas era mais estável, por exemplo, que o Alpha Fly e o Vaporfly. E era mais responsivo que o Vaporfly. Mais responsivo que o Alpha Fly? Não sei, acho que não. Eu acho que não, tá? Eu ainda acho que briga diretamente, mas eu acho que o Alpha Fly ainda responde melhor. Só que o Alpha Fly é muito barulhento, enquanto esse daqui tem uma pegada muito macia, uma transição muito suave. E o Alpha Fly tem uma transição mais seca, tá? Essa é a verdade. Por mais que a entressola dele seja muito macia, é mais seca, tá? A passada em si, o strike do pé era seco, tá? Por causa da placa e da entressola. Mas, sim, um barulho infernal. Esse daqui não. Esse daqui tinha um buraco aqui no meio, tá vazando para economizar o peso. Não,
não é isso que dava uma instabilidade para o tênis. Pelo contrário, eu acho esse mais tênis em questão de conjunto como todo que o Alpha Fly. Acho que entrega mais, principalmente estabilidade, né, que é o que a gente busca, e durabilidade. Tá? A gente hoje busca comprar um tênis de R$2.000, R$1.500, R$1.800, que ele dure. O tênis que esfarela com 200 quilômetros não é um tênis. Não é um tênis. Tá? Me desculpe, não vale a pena. Bom, vamos lá. Então é um TPE expandido, desde o 1 e 1.5, tá bom? Mas bem responsivo e trabalhava bem com a placa. A placa, ela não é, apesar de em formato de colher, ela não é extremamente agressiva. Não é aquela placa assim, que você vai olhar pelo menos com os tênis da Anta, esse daqui, que ela era muito curvada. Ela é curvada, mas você não sente aquela agressividade. Então a sua passada era suave. Suave, mas bem responsivo. Então ele é um tênis mais estável. Tá? E largo. Olha como que ele é largo. Se você olhar outros tênis, tá? Ele é mais largo no calcanhar também. E aí eu vou dizer para vocês o que mudou. Né? Mudou o seguinte. Vamos lá. Entressola do 2.0 é Pebax, 100% Pebax. O que a Kyodan promete? Né? Ela promete aí 9% mais retorno de energia, ou seja, mais economia de energia, como você quiser dizer aí. Então, mais retorno, mais rebote, 9% mais rebote, tá bom? E, né, a entressola também, o formato dela também ficou alguns milímetros, tá, mais estreito. E eu vou falar uma coisa para você, me enganou muito quando eu li isso. Por quê? Olhando os tênis, eu pensei que era a mesma coisa praticamente, pelo menos no calcanhar, tá? Aqui na frente você ainda vê um pouco, ó, que realmente ficou um pouco mais estreito, mas no calcanhar é imperceptível. E realmente quando eu falo para você que ficou mais estreito tanto no calcanhar como aqui, e ficou estreito muito pouco. E nada tem a ver a sensação de estreito aqui, da parte de cima com a parte de baixo. A parte de baixo vai te dar a sensação de pisada, de estabilidade. A parte de cima é por causa do acabamento do cabedal, beleza? Desse material fusionado que está aqui, justamente rosa e da logo, justamente de propósito, para segurar e dar maior clipagem, para expandir menos, abraçar mais o seu pé. Enquanto aqui embaixo, né, ficou mais estreito para ficar mais performático e também para economizar, tanto que você vê que tem mais corte aqui, ó, na entressola, e economizar no peso, porque o Pebax é um material muito responsivo, tá? E é um material também que, se você não expandir muito, ele fica mais pesado que o TPE supercrítico, que a própria Kyodan usa, tá? Essa é a verdade. Ele é um material mais leve, mas quando expandido bem, ou seja, ele fica hiper instável. Não é a questão desse Pebax aqui. Há Pebax mais instável do que esse, inclusive do Roca Cielo X2, tá mais instável que esse daqui, tá? Inclusive do Metapid Sky Tokyo, tá bom? Do Edge, aliás, Tokyo, tá? Que tá aí utilizando ele, tá bom? Aí mais para frente. Então ele tá mais instável que esse daqui. Esse daqui tá mais instável do que os outros, tá? Eu vou fazer o comparativo depois. Mas ele ficou mais macio, tá? Ele ficou mais macio, tá? Do que o Play de 1.5, tá bom? E agora, com 100% de Pebax, né? Houve também uma alteração na placa, na curvatura da placa, segundo a marca. Você sente isso durante sua batida com o pé? Não sente, tá? A placa em si tem uma mudança muito brusca, não sente. O que você sente é o Pebax. A diferença entre batida do tênis, do Pebax, a leveza é a mesma coisa, né? 2, 3 gramas de diferença, me desculpe, não dá nem pra perceber. Agora, a batida, ela tá muito mais suave. A hora que já era suave no 1.5, muito mais suave agora. Mas também tá mais instável, tá? O calcanhar, muito mais macio. Só de eu pegar aqui, ó. Só de eu pegar aqui, é muito mais macio. Aqui,
você tinha um TPE que segurava mais. Para mim, funciona mais o TPE. Por quê? Para mim, meu biotipo de corredor. Porque quando você pressiona o material com a placa, ele demora menos para dar reatividade. Esse material, esse TPE expandido aqui, demora menos. Ele comprime e já dá o rebote para você. Isso trabalha melhor com a placa, no meu entender. Tá? Muitos outros vão dizer que não, que isso daqui é bem responsivo, né? Que realmente sentiram um melhor retorno de energia. Não, isso daqui eu senti mais maciez. Tá? E mais instabilidade, principalmente no calcanhar quando você está mais cansado. Agora, realmente o tênis é muito responsivo, tá? E todo tênis que tem mais altura e fica mais estreito, e com Pebax corre o risco de dar mais instabilidade, tá bom? Aí, tá? Então, na sua pisada, principalmente se você for pronador excessivo ou supinador excessivo, beleza? Então, assim, o que eu senti? Eu senti que esse tênis ele tá mais gostoso de você usar, tá mais macio a transição tá mais macio, mas você tem mais barulho também, tá? Esse aqui tá fazendo um pouco mais de barulho do que com o TPE, do 1.5, vou falar a verdade, tá bom? Daqui a pouco ele tá que nem o AlphaFly, mas não faz aquele barulhão do AlphaFly, mas faz um pouquinho mais de ranhura, aí você sente um pouquinho, tá? A pisada mais seca, a batida é mais seca do que a do TPE, tá? Então faz um pouquinho mais de barulho, mas eu senti mais estabilidade aqui. Durabilidade, eu vou falar, eu fiz 3 treinos com ele, tá? E fiz todos na esteira. Vou falar pra você. Todos eles eu fiz na esteira, tá? Ontem eu fiz o último treino com ele, foi um treino de 13 quilômetros e pouco. Então o total vai dar mais ou menos 60 e poucos quilômetros que eu fiz, tá? Um de 20, um de 22 quilômetros e um de 13, que agora começa a diminuir a minha carga, tá? Para prova. Então, assim, vou falar uma coisa para vocês. Esse tênis aqui é um ótimo tênis de competição. Agora ele tá brigando com o AlphaFly? Agora eu digo que ele tá brigando com o AlphaFly. Tá a mesma pegada. Você sente um pouquinho a diferença do drop, você sente que ele tá te jogando mais com o médio pé, ele tá te empurrando um pouquinho mais com o médio pé. Talvez não seja só o drop, mas a curvatura do tênis, eu senti que mudou um pouquinho a pegada, tá? Se você pegar esse daqui, parece que é mais chapado, e esse daqui é mais abaulado, tá? Então o abaulamento desse tênis aqui tá melhor, o balse dele funciona melhor do que no Ply de 1.5, tá bom? Beleza, tá mais lindo também, tá mais bonito. E aí nós vamos para ponto positivo, pontos negativos aí, colando um pouquinho com o picola lá do Gustavo do programa Fôlego, tá? Se eu fosse dar uma nota para esse tênis aqui e para esse daqui, tá? Eu daria 8,5 para esse tênis, tá? E 9 para esse tênis aqui. Difícil dar 10 para tênis, mas eu daria 9 para esse tênis. Por mais que algumas coisas me incomodem, tá bom? E eu vou dizer o porquê agora, tá? Enquanto aqui você tem um cabedal, tá? Mais fechadinho, tal, que dá mais integridade realmente, tá bom? Mas respira bem, tá? E tem material refletivo ali também, ó. Tá vendo? Aqui atrás você não tem material refletivo, tá? Você não tem material refletivo aqui atrás, tá bom? Então isso é um ponto, tá? Positivo para esse tênis aqui. Fora isso, esse material aqui, tá bom? Esse material aqui, ele, por mais que ele tenha de integridade, tá? Ele fica meio amassado, ó. Enquanto nesse daqui, por esses materiais aqui na vertical segurar, né? Por essa logo estar de propósito aqui, para dar mais integridade, não amassar muito o bico do tênis e ele não ficar muito expandindo, dobrando, tá? Então, esse material aqui, tá? Ele funciona melhor, tá bom? Ele funciona melhor, ele dá mais integridade. Então, esse material aqui, ele dá mais integridade, tá bom? Dá mais integridade ao tênis para ele não ficar amarrotado, ó, para ele não ficar dobrado, tá? Pode ser que daqui a 200 km, 300 km ele amarrote? Pode, mas eu acho difícil porque esse material aqui, ele é bem rígidozinho.
bem rígido, entendeu? Eu passei a unha aqui onde está esse material aqui, tá? Nas verticais. Então isso é um ponto positivo. Cabedal é um ponto positivo para o Plaid 2, tá? E aí também a questão dele estar aqui com material refletivo no puxador, tá bom? No puxador, tá? Outra coisa positiva também que eu achei, tá bom? Outra coisa positiva que eu achei também é a questão da altura. Mais amortecimento. Né? Aqui não, tá? Terceira coisa, as cores. As cores desses tênis aqui estão lindos, tá? Enquanto as cores desse daqui não tá legal. Não foi legal. Não é só essa cor. Tem outras cores também, mas, pô, Kyodan, né? No mundo que nós estamos aí, você tem que ter umas paletas de cores melhores. E aí ela fez essa pegada. Ela não pegou só essa cor aqui. Tem várias outras paletas de cores que você consegue também. Você pode chamar lá na loja, lá no Instagram, que a gente passa a paleta para vocês, na sua numeração, que tem disponível. Mas, pô, lindão esse tênis. Lindão. Sabe? É branco, mas é lindão. Entendeu? E tem outras cores legais também. Tem um verde com azul, com laranjado, assim, uma coisa. É lindo aquele tênis, tá? Quase comprei ele, não tinha na minha numeração. Mas assim, olha só, o tênis aqui é lindo, tá? A amarração continua igual, então empata ali, a amarração tá a mesma coisa, só que acabamento do calcanhar que eu falei para vocês tá bem melhor nesse daqui, tá? Continua com a mesma quantidade de espuma, tal, mas tá mais aveludado. Então o acabamento desse daqui tá melhor, tá funcionando melhor e tá mais delicado, tá mais macio, mais aveludado. Então ponto também pro 2.0 melhorou nesse quesito, tá? Questão de peso, pô, tá mais leve. Isso aqui é uma pluma, 214 gramas, 212 gramas, é uma pluma. Enquanto esse daqui ganhou 2 gramas. Ponto negativo, né? Se ganha, né, peso, ponto negativo. Mas vamos aqui fazer só um raciocínio, abrir um parênteses. Tudo que você ganha peso, mas esfarela, perde peso, mas esfarela, não compensa. Então a gente está ligando muito para peso hoje em dia e não está ligando para durabilidade. Então eu prefiro que ganhe 2, 5 gramas, 8 graminhas, mais o tênis dure 1000 quilômetros do que esfarela. Não é o caso do Kyodan, tá? Esse daqui também está durando bastante. Então todos os tênis da Kyodan duram muito. Da 361 também dura muito, da Anta dura muito. Então esse tênis chinês, cara, vão dominar o mercado, tá? Então assim, esses são os pontos positivos e os pontos negativos, tá? Ponto negativo para os dois, a lingueta não, a palmilha ainda continua grudada aqui, cara. Eu acho isso desnecessário, tá? Muitos tênis chineses fazem isso, mas eu acho desnecessário, tá bom? Então esse daqui tá com cabedal melhor, tá com acabamento interno melhor, material refletivo aqui dos lados, então tá bem bacana. Ponto negativo para esse daqui, final, tá? Final. Se você fica mais estreito, você fica mais e ganha mais stick height, quer dizer, fica mais alto, você perde estabilidade, fica mais instável, né? E nesse tênis você sente um pouquinho mais de instabilidade. Talvez para quem prise por estabilidade e goste de uma sensação, né, menos barulhenta, né, e uma sensação menos seca, tá? Uma passada, um balse, com strike do pé menos seco, tá? Goste mais do Plaid 1.5. Enquanto quem gosta de um balse que funciona melhor, uma resposta melhor, talvez o 2.0 funcione mais. Eu tenho clientes que já estão preferindo comprar, não gostaram e estão atrás do 1.5. Já vieram pedir comigo, eu comprei, mas não gostei, eu queria 1.5. Tem como você pedir para mim? Tem. Beleza? Então é isso. Esse é o review completo, que ficou um pouquinho longo, mas é um review completo. E eu tentei colocar algumas coisas que os canais não estão falando desse tênis. Tá? Estou colocando lá na quadra do condomínio e corre lá 1 minuto e não coloca. Tá? Não fala sobre. Então aqui a gente testa realmente, olha, vê as diferenças, a sensação de corrida, vê o que pode funcionar, o que não pode. E aí eu digo, esse tênis funciona para um ciclo de 21, um ciclo de 42, para atletas rápidos. Tá? Se você está com sobrepeso, não vai nesse tênis aqui. Não tem, se você quiser comprar, seu bolso se guia. Mas vai causar muita instabilidade e você não vai conseguir tirar do tênis aquilo que ele oferece para você. Essa é a verdade. Então, como um atleta leve,
tá? Quando eu falo leve, até de 80 quilos ali, vai conseguir extrair desse tênis, tá bom? E tiver um pace ali, um pace não, mas num tempo de 3 horas e meia, tá? Ali, 3 horas e 40, numa maratona, tá? 1h30, 1h20, 1 hora, tá? 1 hora e pouquinho, né? Recordes aí, né? Que esse tênis aqui vai funcionar perfeitamente. Eu acho que os caras da Elite deveriam usar esse tênis aqui. É sensacional esse tênis. Tá fora que vai durar muitos quilômetros. Esse tênis aqui, se durar, aquilo ali já tava praticamente 400 quilômetros. Não tem nem marca direito, imagina isso daqui. Tá bom? A única coisa que a gente tem que se ligar aqui é o Pebax. E o Pebax, ele se esfarela um pouquinho mais rápido, tá? Ele deforma mais rápido o TPE. Então vamos ficar ligado aqui como que vai ficar nos próximos 200 quilômetros esse Pebax aqui. Beleza? É isso. Tá? Se quiser, tiver interessado em um desses tênis, um desses modelos, chama no inbox lá no Instagram, no Training Store, e a gente faz o orçamento para você desse tênis aqui. Valeu, obrigado e até a próxima.